A graça e a paz, meus amados. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Um dia frio, nublado, mas cheio de oportunidades. E é nisso que a gente tem que se apegar. Mas então, amados, eu dou uma olhada para a nossa época atual e percebo a quantidade de ensinamentos que se divulgam, tá? Quantas pessoas você vê nas redes sociais que têm fórmulas para para todos os problemas, né? Todas as situações. Siga tal coisa que você vai ser feliz. Faça tal coisa que você terá uma saúde sensacional. Faça tal coisa que você estará rico em pouco tempo. Faça tal coisa que você vai ser muito sábio e por aí afora vai. Ou seja, a gente está vivendo um momento de uma oferta de resultados, né, para os possíveis problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né, assim como nunca antes, né? Aparentemente como nunca antes. E isso, às vezes, gera um pouco diria, de dúvidas. Às vezes aumenta mais as dúvidas, aumenta mais a sensação de culpa, aumenta mais ah, a, você se olha e percebe que você não é capaz de muitas coisas, ou pelo menos de trilhar os caminhos pelos quais estão sendo indicados ali para alcançar um certo objetivo ou um certo resultado. Isso às vezes faz com que a pessoa se sinta pior do que já está, né? E quando não, a pessoa segue aqueles passos, mas não consegue atingir os objetivos propostos. Na época de Jesus, quando ele esteve por aqui na terra, ali em Jerusalém também tinha muita gente que indicava respostas e posicionamentos diversos, né? Tinham 5 principais seitas, tá? E fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. E os fariseus acreditavam que, estando na política, né, seria uma forma mais fácil de resolver os problemas. E foi uma reação assim, bastante conservadora à influência grega. Por isso eles desenvolveram uma teologia de separação étnica e ritual. Então eles davam uma ênfase excessiva à guarda dos mandamentos, à tradição dos anciãos e à purificação ritual. Então foi o grupo mais popular e importante da época, né? Alguns dos integrantes deles chegaram até a apoiar Jesus. Outros se tornaram até cristãos, mas muitos se levantaram contra e pediram a morte dele. Os saduceus eram contrários aos fariseus e beberam da cultura grega e viam também na política o caminho para o bem-estar de Israel. Então eles se associavam ao poder, à riqueza e ao sumo sacerdócio. Eles aceitavam como inspirados apenas o Pentateuco e não valorizavam a tradição. Eles também não acreditavam em anjos, demônios e nem na vida futura, né? E eram pessoas que tentavam silenciar de qualquer maneira aquilo que estava acontecendo no momento ali por Jesus. Os zelotes eram patriotas com motivação religiosa, e talvez tenham surgido depois que Judas o Galileu se levantou contra uma tributação após o recenseamento, né, que houvera e tal. Eles tinham crenças parecidas com os dos fariseus, mas não aceitavam espécie alguma de governo sobre eles. Os essênios, eles levavam as ideias do farisaísmo ao extremo.
Eles vestiam-se de branco e tomavam banhos rituais de imersão diariamente, né? A maioria não se casava e vivia no deserto. Evitavam o comércio, se afastavam dos sacrifícios do templo, possuíam bens em comum, amavam-se uns aos outros, mas odiavam os de fora. E eles rejeitavam a ressurreição do corpo e esperavam um Messias sacerdotal e outro político para fazer uma nova aliança com eles. A história mostra que João Batista teve contato bem estreito com essa turma. E os herodianos eram um grupo mais tardio desses 5, né? E eles tinham uma estreita ligação com os saduceus e o sinédrio, né? E eram descendentes de Herodes. Eles queriam ver descendentes de Herodes governando a Palestina, ao invés de estrangeiros ou do próprio Messias e seus seguidores. Então, quando você olha para tudo isso, você percebe que naquele momento da história, as pessoas tinham vários caminhos, lhes era colocado várias verdades e vários estilos de vida, ou seja, o que você tem que fazer, em quem que você tem que acreditar e qual tipo de vida que você deve ter. E Jesus, naquele momento, vai e fala, lá no Evangelho dele segundo João, no capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido. No verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, aquilo tudo que estava acontecendo, Jesus resume numa coisa só: não é nada disso, sou eu. Eu sou o caminho. Então é por mim que você tem que andar, você tem que seguir. A verdade, eu que te falo a verdade. E a vida, eu que a dou para você. Amados, a gente tem que se posicionar. A cada dia mais, nós estamos sendo cobrados em ter uma posição. Que caminho seguir, que verdade seguir e que estilo de vida ter. A resposta está dada diante de tudo isso, pelo próprio Jesus. Cabe a você e a mim escolhermos. Eu já escolhi. Que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver quantas dúvidas eu tenho. E olhar para fora e enxergar qual desses caminhos, qual verdade e que vida eu quero ter. Obrigado, Pai Santo, porque como em uma noite escura, o Senhor é um farol que aponta o caminho. Um caminho de segurança, um caminho que vai nos levar para um lugar melhor, para um rumo melhor. Muito obrigado, Deus, por tanto carinho e por tanto amor. Essa é a nossa oração no dia de hoje, sempre no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém, amém